Oiê, tudo bem? Seja muito bem-vindo você que está acompanhando a gente pela internet e você que está aqui no Teatro O. A gente fica sempre muito feliz de receber você aqui. Para toda essa programação acontecer, a gente precisa de doações. Se você quiser contribuir financeiramente com a comunidade, a nossa chave Pix é pix@umlugarcomunidade.com.br. Você já segue a comunidade nas redes sociais? A gente está no YouTube, Um Lugar Comunidade, e no Instagram, @umlugarcomunidade. Por lá, você fica sabendo de todas as nossas programações, como a live de oração, todas as terças às 9 horas com a pastora Akil, as meditações dos Salmos todos os dias de manhãzinha com o pastor Edson e a agenda do Ministério das Famílias da Comunidade, que se você quiser saber mais informações, só mandar um e-mail para famílias@umlugarcomunidade.com.br. A gente, além do YouTube e do Instagram, também tem o nosso canal no WhatsApp, que se você quiser, é só procurar Um Lugar Comunidade nos canais do aplicativo ou entrar no link que vai estar na nossa bio do Instagram. A gente também tem o nosso aplicativo, Um Lugar Comunidade, só baixar, se cadastrar para a gente saber um pouquinho mais sobre você. Além de tudo, se você quiser estender a sua experiência em comunidade para durante a semana, a gente tem o coral e os PGs, que para saber data, local, horário, é só entrar no site Um Lugar Comunidade. Hoje a gente continua a série sobre arrependimento e reparação com o pastor Marcos Apolônio. Você ora comigo? Querido Deus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu e muito obrigado por mais uma oportunidade de louvar o Teu nome. Que o Senhor abençoe essa programação, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz que bem-aventurado é aquele que continua firme na promessa de que é pela graça que todos nós somos salvos. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus, é pela fé em Cristo Jesus. Vamos nos colocar de pé e vamos louvar o nome daquele que nos salvou pela graça. Aventurado quem teme ao Senhor, quem guarda a sua lei e tem por graça salvação. Para sempre sua palavra firmada está no céu, de geração em geração ele é fiel. E o seu amor dura para sempre. Bendito seja o santo, Jeová, grande eu sou, declaro em toda a terra. Ele é o Senhor, para sempre
nome daquele que venceu a morte. Que venceu a morte, que ressurgiu dos mortos. E que mesmo após a sua ressurreição, caminha com a gente, caminhou com os discípulos, mas mesmo assim, assim como eles tiveram dificuldade, nós também temos dificuldade de reconhecer a presença dele entre nós. Muita dificuldade. Mas existe uma forma de nós olharmos para ele, reconhecermos a presença dele entre nós. É através do partir do pão. Ele abre os nossos olhos e nós reconhecemos ele. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ele ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ele ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele
nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és, e reconhecemos quem tu és, e reconhecemos quem tu és. É nessa caminhada do reconhecimento de Deus, no partir do pão, que nós nos reunimos. Por isso que nós estamos aqui. Mas estamos aqui para algo mais ainda. Estamos aqui para dizer que o tempo que vivemos aqui, nesse partir do pão, nessa caminhada, é um tempo que passa. E é um tempo que vai acabar. Vai acabar, a dor vai acabar, o sofrimento vai acabar, a morte vai acabar. Mas enquanto a gente passa por esse deserto, a gente não pode deixar de ouvir a mesma voz soando no coração, falando na nossa mente, falando no coração, devolvendo ao pó a glória que nós criamos para nós mesmos, para que nós possamos retomar a canção de amor e de misericórdia que Ele tem para soprar no meu e no seu ouvido nessa manhã. Que nós não nos esqueçamos nunca que a gente precisa continuar ouvindo a voz dele ecoando no meu e no seu coração. Somos viajantes, cansados de andar, carregando o fardo da falta de um lar. A mesma voz. Que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Possamos ouvir a voz, que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Aleluia.
voz, que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança ao pó nossa glória, Senhor. Lança ao pó nossa glória. Faz o teu trono em nossa canção, que possamos ouvir, que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos nesse lugar que chamamos de tua casa e nossa casa. Obrigado por teu amor por nós. Ajuda-nos que nesse momento a gente possa limpar a mente e o coração de tudo aquilo que nos preocupa. Que nós possamos deixar essas coisas em tuas mãos. Toma-as para nós. Dá-nos a tua paz. Dá-nos a certeza de que estamos em tua presença. E ajuda-nos a levar para casa aquilo que aqui vimos buscar. Nós te pedimos em teu nome. Amém. Olá, é bom te ver de novo. É bom saber que você está conosco em casa também. Seja lá em que momento que você estiver assistindo, é muito importante que você está aqui com a gente, que você faz parte dessa comunidade também. Você já ouviu falar da síndrome do impostor? É bem real, existem trabalhos sobre isso, existem pesquisas sobre isso e é bem real, em várias maneiras e em vários lugares diferentes. Essa semana a síndrome de impostor me veio à mente depois de ler e de preparar o capítulo do livro da rabina Dania Ruthenberg sobre arrependimento e reparação, que é essa série na qual nós estamos. E eu fiz várias conexões, então aguenta aí que eu vou tentar levar você pelos caminhos que minha mente caminhou essa semana. Vir aqui, para mim, é uma das melhores experiências da vida. Fazer parte dessa comunidade, para mim, é uma bênção gigante. E, ao mesmo tempo, ao me preparar para falar todas as vezes, eu tenho que lidar com esse negócio chamado síndrome do impostor. A síndrome do impostor é a sensação de inadequação que precede uma coisa importante que você precisa fazer, algo que você precisa entregar, um projeto, um evento. É aquela coisa que diz assim, não vai dar certo. Eles vão descobrir que você é uma farsa. Hoje é o dia. É aquela sensação de que a gente vai ser desmascarado. E isso eu acho que acontece por duas questões. Uma questão da tensão. Eu sempre fico nervoso antes de falar, isso é normal. Em algumas situações especiais o desafio é um pouco maior. Mas aqui também por conta da qualidade. Eu admiro demais o trabalho que a comunidade faz. Eu vejo a dedicação e a entrega do pessoal. E então eu quero equiparar e na minha mente a impressão que eu não vou chegar lá. E não tem que ver com a experiência da gente, não tem que ver com preparo. É mais uma questão emocional do que uma questão de habilidade e de capacidade em si. Se você já ouviu essa história que eu vou falar, você aguenta aí. Senão, vai ser a primeira vez. Mas já compartilhei isso algumas vezes, que eu acho que tem que ver com essa questão de estar preparado, tem que ver com essa questão de estar aqui, tem que ver com a questão do que a comunidade significa para mim, como eu cheguei na comunidade, como a comunidade chegou em mim. Eu saí do Brasil em 2003, era um momento muito, muito complicado, porque
era um momento em que a denominação a qual eu pertencia tinha me informado que eu não seria mais pastor. E aquilo, para mim, significava que eu não seria mais pastor, ponto final. Eu não imaginava que as coisas poderiam caminhar de uma outra maneira. Era um momento também que o casamento estava terminando, eu estava indo embora para os Estados Unidos e estava deixando para trás uma série de coisas, muitas coisas das quais eu tinha consciência e coisas das quais eu nem tinha consciência. Deixava para trás, a família ficava para trás, o mais difícil de tudo, meus filhos estavam ficando. E o meu país, a minha língua, você não se dá conta disso até que você vai viver em outro lugar. E aí você sente falta da sua terra, do seu chão, do seu céu, do ar, das coisas, da comida, da música, da maneira como as pessoas se olham é diferente. A maneira como a gente se olha, mesmo em espaços públicos, mesmo gente desconhecida, é diferente quando a gente sai daqui. E a gente sente falta dessas coisas, porque a gente sente que a gente não está em casa. A gente sente que não faz parte da cultura da gente. Os filhos foram um capítulo à parte, né? Eu consegui descobrir uma maneira de ligar e ligava para eles todos os dias, então por anos e anos. Foi um investimento muito grande, graças a Deus a relação se manteve, levei eles para lá uma época, vim para cá em outros momentos também, e assim fomos levando. Mas em termos de perda, eu acho que o mais irônico foi o momento em que eu cheguei no aeroporto, cheguei de viagem, fui buscar minha bagagem, a bagagem tinha sumido. A companhia aérea perdeu a bagagem, então tinha perdido tudo e mais a bagagem, tinha só a bagagem de mão. E a minha reação foi uma reação, eu achei aquilo até engraçado, porque eu perguntava para Deus, o que é que isso tudo significa? Estar de volta depois de 21 anos é bastante interessante. E tem que ver com essa sensação de dúvida, sabe? Lá fora, eu trabalhei em inúmeras coisas que eu me lembro, em construção, trabalhei em zeladoria, trabalhei em limpeza muito tempo. E eu acho que isso, tenho orgulho disso, porque isso formou uma base. Foi um tempo também que eu estava aprendendo a língua. O meu inglês era o inglês de música gospel. Então, e eu precisava realmente trabalhar nisso. E foi um tempo também que eu aprendi espanhol. Então, foi um período interessante ali. Depois eu consegui um trabalho como tradutor médico. E aí trabalhava para uma agência, e essa agência me mandava para hospitais para fazer tradução para pacientes de espanhol e português, que não falavam inglês. Também foi uma coisa interessante. E é interessante como Deus guiou as coisas de uma maneira que eu não imaginava. Em 2006... a Universidade Estadual da Califórnia aceitou o meu pedido para fazer mestrado, que significa que eles aceitaram o meu diploma de teologia brasileiro, que era um milagre em si, né? E entrei para fazer mestrado em serviço social. Quando terminei o mestrado, eu fui fazer uma especialização, porque eu queria trabalhar na área de serviço social, mas como psicoterapeuta. Então, fiz mais 2 anos e meio de especialização em psicoterapia. E aí comecei a trabalhar num centro que atendia a população LGBT na região de São Francisco. Trabalhei lá como psicoterapeuta por uns 4 anos. E em 2018, a universidade em que eu me formei me chamou para lecionar algumas classes lá, no mesmo mestrado em que eu me formei. Outro milagre. As coisas assim que aconteceram, que eu dizia, meu Deus, como isso está acontecendo? Em 2020... cedendo uma pressão interna com a qual eu lutei durante muito tempo, eu entrei para fazer um doutorado na Universidade da Pensilvânia e na mesma área, em serviço social, com ênfase em saúde mental. E me formei em 2023. Paralelo a isso, em 2011 nós tínhamos um grupo em São Francisco, um grupo de amigos, a gente frequentava uma comunidade, era mais ou menos no formato da nossa, mas a comunidade terminou porque o pastor estava tomando um outro rumo na vida, profissionalmente, e não teria mais. E foi quando o chamado ao pastorado voltou de uma maneira bem direta, porque
a gente ficou meio perdido, não sabia para onde ia, e o pessoal falou, a gente precisa dar continuidade no que a gente já tem, a gente já sabe como fazer, mas a gente precisa de um pastor e você é o pastor, você vai falar para nós. E eu falei, então eu vou preparar o conteúdo de sábado, eu vou cuidar da parte pastoral, mas toda a parte legal vocês lidam com ela. E formamos uma igreja, a gente chamava Church 1.0, Igreja 1.0. E tivemos e foi maravilhoso. E o mais interessante é que, vindo aqui, dá um monte de déjà vu. No começo, eu me sentia lá, porque era um lugar comunidade num tamanho compacto. Era o que a gente tinha. Nós nos reunimos todos os sábados, de 2011 a 2018, e eu facilitava a conversa, a discussão de todos os sábados, mesmo esquema que a gente faz aqui. E então, em 2018, eu precisava me dedicar mais à minha carreira de psicoterapeuta para conseguir a minha licença, e tinha muita gente da comunidade mudando também, e aí decidimos que o melhor era a gente parar. E aí foi quando a gente parou. Chamado ao ministério de novo, aconteceu durante a pandemia, que eu sempre dei suporte, fiz parte de um grupo chamado Kinship, e nesse grupo também é um grupo de suporte à comunidade LGBT, e era pandemia, né? Então a gente começou a ter reuniões periódicas, e aconteceu uma coisa interessante, porque quando acabou a comunidade, a Church 1.0, eu falei, bom, agora sim acabou, agora não tem mais pastorado, agora é uma outra coisa que vai acontecer. E aí entra a pandemia, e na pandemia a gente começou a se reunir, e tinha um menino da Bahia, o Norton, um rapaz, né, e pastor daqui, pastor de lá, e eu já tinha ido à terapia, já tinha feito as pazes com o fato de que, quando eu saí do Brasil lá em 2013, eu perdi a minha comunidade, foi muito difícil, mas isso não ia acontecer mais. Eu já estava tranquilo com essa perda. Mas, durante a pandemia, a gente se cria uma comunidade online. Esse rapaz, pastor, Norton, você não precisa me chamar de pastor. Ele falou assim, mas não é você que precisa ser chamado de pastor, somos nós que precisamos de um pastor. Depois, em 2023, quando eu estou nesse processo de chegar no Brasil, 2022, me falaram desse pastor, um amigo falava de um pastor aí que estava numa denominação, que o pastor era muito legal, você precisa falar com ele, Eu não estava muito certo de falar com o cara, não estava muito seguro, não sei se é gente boa. Aí eu ouvi falar que ele foi mandado embora da denominação dele, eu falei, deve ser gente boa, né? E aí marcamos um café, e ele já tinha ouvido falar de mim também, e foi aí que mais uma vez o Ministério Pastoral volta, e o Edson fala, a gente precisa de você lá conosco. Então, assim, é um sentimento de gratidão muito grande, de ressignificação de tudo, né? Quando eu vejo que toda a experiência nos trouxe para cá, né? Para esse lugar, para estar aqui com vocês. Então, eu acho que a gente cria aqui um lugar bem pé no chão, um lugar real, um lugar transparente, um lugar onde a gente é vulnerável, onde a gente é a gente, né? Onde a gente tenta diminuir, mostrar menos a persona, mostrar mais quem a gente é. Então, por isso eu acho importante falar, né, do que eu sinto, falar que os joelhos batem quando eu vou falar, né? Mas falar também que é uma bênção e que é um privilégio estar aqui com vocês, né? As mensagens que vêm para mim, uma diz, não, você não é qualificado, você não vai dar bom isso aí, você não vai ser legal essa mensagem. A outra é de que eu fiquei muito tempo fora do Brasil, de que eu estou sem contato com a realidade no Brasil e que eu sou muito metida besta. Então, mas existe um processo de tentar separar isso, né? De tentar limpar isso e de realmente botar todas essas coisas que vêm na cabeça da gente de lado e ser grato a Deus pelas coisas que Deus tem feito por nós, né? Da maneira como Deus guiou a vida e como Ele guia.
E também porque essa questão da síndrome do impostor, ela é muito comum, ela acontece com muita gente. Estava conversando com o Felipe Valente aí, ele falou, é claro, né, não tem dúvida. Inclusive, ele me prometeu que ia sentar aqui na frente e ia falar para mim quando a coisa não estivesse boa, mas ele não está aqui. Então, eu estou achando que está tudo ótimo. No meu trabalho, conversando com alunos, conversando com outros profissionais da minha área, a gente sempre discute essa questão de síndrome do impostor e como lidar com ela, a maneira como a gente lida com essa insegurança. E lendo e preparando para hoje, isso eu achei relevante falar disso também, porque existe algo semelhante dentro da igreja, eu acho. Sabe, me lembra muito minha experiência, cresci na igreja, me lembra, e sei que não é minha experiência única, né? O sentimento de que a gente passa a vida dentro da igreja, mas a gente nunca tem certeza. A gente não tem certeza se a gente pertence de verdade, a gente não tem certeza se a gente está fazendo a coisa da maneira certa, se a relação com Deus é válida, se quando chegar na hora H da vida ou da morte da gente, a coisa vai caminhar e Deus vai dizer assim, não, você está bem, eu te aceito, você é recebido por mim. É uma síndrome do impostor, mas meio, não meio, né? Cristã, uma coisa religiosa, né? Uma coisa que a gente sente, não está bem, eu não vou para o céu, todo mundo vai, mas eu não sou essa pessoa. Mas existem alguns antídotos aí que a gente pode pensar neles. Agora, nas Olimpíadas de Paris, eu achei muito interessante de ver Simone Biles volta, né, uma das maiores atletas de todos os tempos, e eu me lembro dela, ela vai começar, e viralizou isso, porque ela vai se apresentar, e ela para, e você vê a boca dela se movendo, e ela diz assim, olhando para baixo, ela diz para si mesma, "You got this." Você tem o que você precisa. Sabe? Se preparou. Fez tudo aquilo que precisava fazer e tem capacidade de desempenhar aquela tarefa. Então é a separação de tudo que é pensamento negativo. Eu tenho capacidade de fazer isso e vou fazer, né? Mas em relação à religião, né? Quando alguém quer ser prepotente, quando alguém banca uma de santo pra gente, quando aquela pessoa diz para você que, sabe, estou orando por você, mas estou orando por você no sentido assim de que você está numa pior, né? Que você não, sua relação com Deus não é nada, você não, né? Que a da pessoa é melhor, né? Ou então, quando você sente mesmo que você, né? Será que qual que é o antídoto, né? É simples, né? Porque a mensagem do Evangelho é simples. É João 3,16. O que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É uma mensagem simples, porque a salvação é assim. Efésios 2, de 4 a 9, diz aqui. Meu Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. É interessante assim, Jesus veio na forma humana mais simples e mais humilde possível, para poder atingir as pessoas mais simples e mais humildes. Jesus lidava com as pessoas marginalizadas, com as pessoas sem culturas, com as pessoas sem recursos. E a mensagem da cruz, a mensagem de Deus de amor pelo ser humano, a mensagem naquele contexto paupérrimo em que Jesus vivia, no contexto político, no contexto social, era de que Deus se interessa por você. De que aquela pessoa para quem ninguém olhava, aquela pessoa que não era protegida por ninguém, aquela pessoa que não tinha nenhum direito, aquela pessoa que não tinha nada, a mensagem para ela era essa: Deus se importa com você. Você é importante para Ele. A gente pode pegar a mensagem do Evangelho e tornar ela super complicada, e a gente faz isso.
A gente escreve compêndios, a gente escreve enciclopédias, a gente faz sermões super complicados, estudos bíblicos, bacharelado, mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim. A gente torna a coisa super complicada, mas ela, no final das coisas, ela se resume em uma coisa: que Ele deu seu Filho por nós e que nós somos importantes. E para aí, não é? Mas essa mensagem de importância, a mensagem de importância é para mim. É a mensagem de importância para me elevar. É a mensagem de importância para me lembrar que sou filho de Deus, que sou filha de Deus, não é? Não é uma mensagem para eu tentar, com ela, medir a vida dos outros. Não é uma mensagem que vai me ajudar a determinar como é que o outro está vivendo, mas é para melhorar a minha vida. É para resolver a minha angústia. É uma questão existencial. Me informa que a vida não se resume nisso. Hoje o cristianismo tem 2,3 bilhões de seguidores no mundo. Se juntarmos as 10 maiores religiões, no cristianismo nós temos 2,3 bilhões e nas outras 9 nós temos 3,7 bilhões. O cristianismo é a linguagem que nós conhecemos para entender a divindade, é a linguagem da nossa espiritualidade, porque nós vimos do cristianismo. Quanto aos outros, a gente não sabe como é que funciona e a gente não precisa necessariamente saber. De que maneira que Deus se relaciona com o indivíduo que não conhece a Bíblia, que não conhece Jesus? Eu não sei. E eu não preciso saber, mas também não preciso dizer que o outro vai para o inferno, né? Não sou eu que determino a maneira como Deus vai escolher se comunicar com um muçulmano, com uma pessoa que é budista, com uma pessoa que segue Bahá'í, com uma pessoa que é Sikh, com uma pessoa... Isso não tem que ver comigo. É interessante assim que, pensando na nossa formação e pensando na linguagem, a analogia que eu gosto de usar é que o português é a minha linguagem, é a minha língua. Então, desde que eu estava lá na barriga da minha mãe, eu já ouvia o pessoal fazer fofoca em português do lado de fora. E português é a língua com a que eu uso para me expressar melhor. É a língua do meu coração, é a língua da minha mente. Não é? Então, conheço vários brasileiros que moram fora do país, que são completamente fluentes em outras línguas, mas que fazem a sua terapia aqui. Eu faço a minha terapia aqui, porque é a língua do meu coração, é a língua dos meus sentimentos. É mais fácil me expressar nessa língua. É o português. O cristianismo é a linguagem do meu espírito, da minha espiritualidade. Eu não conheço as outras religiões a ponto de usá-las da mesma maneira que eu uso o cristianismo. Através do cristianismo, a mensagem do cristianismo ela faz sentido para mim porque foi a mensagem que eu conheci desde sempre. É a figura que é usada dentro do cristianismo que me informa que Deus tem interesse por mim. Há um Deus no céu, esse Deus reuniu tudo aquilo que Ele tinha e Ele deu através do seu Filho. Essa é a linguagem da espiritualidade que me comunica algo que para mim é extremamente importante. Mas é interessante, voltando lá, que a gente passa a vida dentro do cristianismo, a gente passa a vida dentro das igrejas. Se a gente pergunta para as pessoas, quantas pessoas aqui sabem que estão salvas hoje? A resposta é sempre mínima, positiva, né? A gente não tem segurança, não é? Porque parece que não há clareza. Então a mensagem é a mensagem da graça. Não, nós somos salvos pela graça. Porque se a gente disser que não é salvo pela graça, então a gente é legalista. E legalista vai para o inferno também, junto com todo mundo que vai para o inferno. Então, mas a Bíblia diz que a gente é salvo pela graça. Mas a gente tem que cuidar, né? Porque e as obras? E o resto? Né? Tem que fazer alguma coisa. O que também é um processo muito perigoso. É um processo até blasfemo, porque veja, a teologia básica do cristianismo diz que o Deus do universo reuniu tudo o que tinha, colocou em seu Filho e enviou ao mundo para salvar. Então, em Cristo a gente conhece a Deus. Em Cristo a gente encontra o interesse de Deus por nós. Em Cristo estão resolvidas todas as coisas.
Cristo é a ponte que nos liga de volta a Deus. Mas aí a gente diz assim, mas assim, né? Eu preciso fazer caridade, eu preciso guardar o dia certo, eu preciso dar dízimo e dar oferta, eu preciso vestir a roupa certa, eu preciso comer a comida certa, enfim, tem uma infinidade de coisas que a gente cria. É salvo pela graça, mas se não fizer A, B, C, D, E, F, a gente não vai chegar lá, é blasfemo. Porque a gente está falando, eu tenho um ticket no bolso, né? Então eu vou lá barganhar com Deus. Deus diz assim, não, eu dei Jesus. Aí você fala assim, mas eu também, né? Assim, guardei o dia certo, né? Eu também não comi tal coisa. É blasfemo porque é pequeno, né? É blasfemo porque diminui a entrega de Deus. É blasfemo porque tenta operar em uma outra base. Deus opera na base do amor e a gente está tentando operar na base da barganha. A gente está tentando mostrar que a gente é bom, quando não é sobre isso. Não é sobre aquilo que a gente é capaz de fazer. Em Isaías 64, 5 e 6, tem ali um texto interessante sobre isso. Diz assim, tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos por muito tempo, temos pecado. Como então seremos salvos? Todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Importante lembrar que o texto diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Não somos nós que somos trapos de imundícia, porque a gente tende a dizer, não, eu sou pecador, sou miserável, e a gente acha que também esse é o caminho do céu. Eu tenho que me martirizar, eu tenho que me colocar para baixo, eu tenho que dizer que eu sou o pior ser humano que já existiu na face do universo, só assim que Deus não é sobre isso. É a barganha, é a justiça, é tentar dizer assim, não, Deus, eu tenho aqui uns tickets no bolso que eu vou lhe dar para você me aceitar. A base não é essa, a referência não é essa, a referência é João 3,16. Essa é a referência. Eu me lembro quando a chave mudou para mim, porque eu cresci numa igreja muito conservadora, num bairro aqui em São Paulo, e numa denominação também conservadora, né, cheia de normas, de regras e de leis, mas ali no final dos anos 80, apareceu um pastor peruano pregando e o povo seguia esse homem, e criaram uma série de evangelismo, no Ibirapuera, chamava Sol no Ibirapuera, Semana de Oração e Louvor, e pastor Bulhon ia pregar lá. E aquilo abriu o meu entendimento e o meu coração e trouxe leveza para a religião para mim, porque eu fui entender o que é o amor de Deus e de que maneira Deus nos ama e se interessa por nós. A maneira como ele falava das pessoas nos evangelhos, de como Jesus se envolvia com cada pessoa. A maneira como ele trazia aquilo como se fosse uma biografia de cada um daqueles indivíduos e da história de como Jesus tocava a vida daquelas pessoas que até ali eram completamente invisíveis para a sociedade, mas até hoje a gente fala delas. Porque Jesus marcou e tornou aquelas pessoas uma referência para nós e deu esperança para nós através delas. Eu me lembro que no meio da semana lá, os amigos da igreja disseram, hoje a gente não vai, a gente vai tomar sorvete. E eu não falei nada, mas eu fiquei absolutamente horrorizado com aquilo. Não entendia como que você vai tomar sorvete e não vai assistir o programa. Porque para mim era uma das melhores coisas que existia na vida. Um outro momento que eu não entendi, que tinha que ver com o pastor Bulhon, foi quando eu fui fazer teologia e eu vi a crítica de alguns professores conservadores na faculdade de teologia. Não, ele prega graça barata. O que é graça barata? Graça barata é um termo que aquele teólogo Dietrich Bonhoeffer desenvolveu quando ele foi preso pelos nazistas, inclusive ele foi morto pelos nazistas poucos dias antes de acabar a guerra. E o Bonhoeffer chamava de graça barata porque os cristãos estavam envolvidos no nazismo naquela época e eles usavam a ideia da graça como assim, não, se a gente tiver errado, um dia Deus perdoa, mas enquanto isso estavam exterminando os outros seres humanos. Isso ele chamava de graça barata. Mas a graça em si não é barata. Se é graça, não é barata. O preço que Jesus pagou por nós
o esforço que Jesus fez para que nós entendêssemos que Deus nos ama, deu a sua vida. É graça, mas não é barata. E nunca foi barata e não há de ser barata. E eu fiquei pensando, mas por que a gente cristão não prega mais a graça? Qual que é a dificuldade que a gente tem? Que a gente fala da graça, mas fica com esse negócio. É graça, mas assim, a fé, mas as obras, sim, mas tem... Porque assim, quando a gente entende a graça, a gente percebe que a graça vem através de Jesus. E Jesus é o caminho para Deus. Não é a igreja. Não é o pastor. Não é a denominação. O caminho é Cristo. É só Ele. Eu acho que a gente tem dificuldade, nós líderes religiosos, a gente tem dificuldade de pregar a graça, porque quando as pessoas entenderem a graça, elas vão perceber que elas não precisam do líder religioso para controlar a vida delas, para dizer para elas que elas vão ser salvas, para salvá-las, para abrir a porta do céu para elas. A graça é o caminho através de Jesus direto a Deus. Agora, não deixem de vir aqui, por favor, senão eu perco meu emprego. Não é para isso que a gente vem aqui. A gente não vem na igreja para ser salvo. A gente vem na igreja porque você tem a sua experiência espiritual. Porque eu quero saber da sua experiência espiritual. Porque a gente não está delirando. Porque a relação com Deus não é uma ilusão. Porque Deus está presente na vida da gente. Então a gente se reúne para compartilhar o que acontece. E para criar comunidade. Porque é importante para a gente precisa disso. Mas a gente não vem aqui para se salvar. É interessante assim que nesse capítulo final, no capítulo dessa semana, a rabina Dania Rutenberg, ela fala sobre as maiores atrocidades que já aconteceram no mundo. E ela fala da necessidade da gente trabalhar isso como sociedade, ela fala da necessidade da gente procurar maneiras de curar isso, a gente fala da necessidade da restituição daquilo que foi feito. Então ela fala do nazismo, que não perseguiu só os judeus, mas perseguiu também testemunhas de Jeová, perseguiu e matou, né? Testemunhas de Jeová, pessoas com deficiência, homossexuais, várias pessoas de outras etnias, ciganos, enfim, uma série de outros grupos também. Ela fala do movimento da escravidão e o que a escravidão foi nas Américas. Ela fala do extermínio dos índios. Ela fala do apartheid na África do Sul. E isso tudo me levou a trazer essa mensagem, porque eu acho que existe uma necessidade em nós, seres humanos, de nos posicionarmos acima dos outros. Tudo isso começou quando alguém achou que era melhor que o outro e que precisava mostrar isso de alguma forma. Não, eu sou melhor, meu povo é melhor, minha raça é melhor, minha língua é melhor, meu sotaque é melhor, minha cor é melhor, enfim. E a gente precisa se colocar acima para mostrar que o outro está para baixo. E a gente faz isso na igreja também, quando a gente usa essa falsa santidade para dizer de que maneira o outro tem que se salvar, para aplicar a religião no outro, ao invés de aplicar a religião na gente mesmo. Quando a pessoa vem ali na sua mídia social e diz assim, estou orando por você, querido. Mas de onde você tirou que eu estou longe de Deus? Assim? Não, ore, pelo amor, orem por mim, eu preciso das orações. Mas a gente sabe que a premissa é de que você não está bem. E a pessoa está, né? Ela está num outro patamar de santidade, assim, que você não chegou ainda. Então, assim, é sobre isso, sabe? Que leva as coisas mais horríveis que já aconteceram na história da humanidade e que ainda hoje muitas comunidades e muitos povos ainda vivem e sofrem a consequência daquilo que se passou. Por conta dessa premissa de que uns são melhores e outros são piores, outros são de menor qualidade, outros não têm acesso a Deus. A mensagem principal é João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O resto tudo é confete. O resto tudo é detalhe. Pode ter a sua importância, pode ter o seu lugar,
mas não é o que vai recomendar você para Deus. O que recomenda a Deus é Jesus. Nós estamos criando uma comunidade. Nós queremos um lugar onde as pessoas se sintam seguras. Nós queremos nos sentir seguros. Nós queremos ser transparentes. Nós queremos ser reais. Nós queremos ter os pés no chão. Nós precisamos lembrar de onde vem o nosso valor. O nosso valor vem da cruz. O nosso valor vem dele. A gente não precisa diminuir o próximo para se elevar. Muito pelo contrário. A gente pode se elevar elevando o próximo também. João 3,16. Porque ele deu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado, Deus. Obrigado por estar aqui. Obrigado porque me trouxestes aqui. Obrigado porque nos trouxestes aqui. Obrigado porque aqui é um lugar para nós, é um lugar para tuas filhas e teus filhos, para aqueles que buscam poder sentar contigo, poder abrir o coração, poder ser reais e poder trazer aos teus pés as suas dúvidas, as suas dificuldades e as suas ansiedades. Nos ajude a viver João 3,16. Nos ajude a viver essa verdade, que somos amados por ti, que somos valorizados em ti e que isso nos eleva como seres humanos, até o dia em que nos possamos vê-lo face a face. Te agradecemos imensamente em teu nome. Amém. É maior que o pecado que há em mim. E hoje livre sou em ti. Teu amor me alcançou. Não importa o que o mundo disser, eu viverei por ti. Presença é o que me faz viver. Me faz viver. Teu sacrifício me trouxe
E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Obrigado. Bom sábado. Até a próxima.